Fabiana Lavinsky, me responda aqui se vocês estão me vendo em nossa live aqui, que eu possa ter a certeza. Fabiane. Fabiane, consegue aceitar aí o convite? Ou tá tendo algum probleminha? Tá dando como que não pode participar. Fabiane, aceitando o seu convite. Show, Ô, agora Glória! foi. Aí Boa sim! tarde, graças a Deus. Vamos botar um filtrozinho aqui, melhorar essa carinha. Boa tarde, Tudo meu bem? povo. Boa Boa tarde, tarde. Fabiane. Boa tarde a todos que estão presentes, que irão chegar essa quarta-feira ensolarada aqui em Alphaville. E eu acho que em Vitória também tá um Tá, solzão. tá um E solzaço, tá massa o que, dia aqui. e aqui essa quarta-feira, essa tarde, possa ser abençoada com o que a Amém. Fabiane vai trazer com a pauta Enfrentando Barreiras. Se apresente, Fabiane. Fique à Ai, vontade. peraí, deixa eu tirar esse filtro que eu não sou assim não. Tá muito artificial. Vamos Rose, natural mesmo. Rose, É, seja bem-vindo. Boa tarde, né, todo mundo. Antes de me apresentar, Max, eu quero honrar sua vida, quero te agradecer. Max é uma pessoa que eu conheci tem pouco tempo, né, no QGR, que é um movimento onde a gente busca desenvolvimento espiritual, pessoal, conexão, e através do Max eu consegui desenvolver, tirar do papel um projeto de lives, né, então quem tiver aí dificuldade, quem sentiu o desejo de trabalhar, de passar sua mensagem através de lives, pode entrar em contato com o Maxwell, que eu tenho certeza Sim, que ele vai contribuir aí de coração aberto. E com obrigada, certeza. Max, viu, por esse processo. Foi uma barreira enfrentada, né? E às vezes, para enfrentar a barreira, a gente precisa de ajuda. Sozinho a gente não consegue, né? Aproveitando aqui o Sim. tema. E você foi essa pessoa que contribuiu nesse processo. Agradecer pelo convite hoje, né? Para poder estar aqui compartilhando com as pessoas também. E o Fabão, tema, seja né? bem-vindo. A proposta é enfrentando barreiras, né? Eu achei esse tema muito, muito massa, assim, muito, você foi muito feliz, assim. Eu sei que não foi você, porque é o Espírito Santo que te guia, né? Você se entrega, então, não acredito em coincidência, é tudo providência dele mesmo, já que nós estamos
conectados a esse espírito. E assim, eu falei, né, o que é barreiras, né? Eu já posso começar ou... Eu vou fazer uma pergunta. Tá. Ah, tá, desculpa, eu tô atropelando tudo, né? Não, Você não. pediu para eu me Eu gosto que seja apresentar. livre. Isso aqui Você não pediu para eu me é apresentar e eu, montadinho, isso aqui é livre. é, é, eu sou Pabliane Lavinsky, eu tenho 40 anos, eu sou casada, filha de Deus. Hoje quando eu falo isso, vocês vão entender por que eu falo isso, né? Filha de Deus, imagem e semelhança de Deus. Estou no processo, né, de desenvolvimento, estou me colocando à disposição do Senhor para que eu possa contribuir na vida das pessoas. E é isso. Se tiver alguma curiosidade, alguma coisinha que alguém queira saber mais, é só perguntar que a gente responde, que eu respondo. É isso aí. Vamos lá. Engenheira agrônoma, mestre. E o que nessa fase, até os seus 40 anos, quais são as barreiras que você enfrentou até chegar à vitória no Espírito Santo? Vamos lá. Primeiro, Max, quando você propôs esse tema, eu falei, vamos lá, barreiras, né? O que é barreira? Perfeito. Aí eu pensei, falei, é todo impedimento, todo obstáculo, todo empecilho que te impede de atravessar, né? De sair de onde você está para ir onde você quer. E durante esses 40 anos, eu vivi várias barreiras sem enfrentar, sem um enfrentamento. Algumas por comodismo, por negacionismo, outras por inconsciência. Eu nem sabia que eu tinha essas barreiras, né? E como eu estou nesse processo de busca de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, eu fui tendo a percepção. Nunca é tarde, né, gente? Aos 40 e acontecendo. Então eu pensei nisso, né? E quais são essas barreiras? Pessoas podem ser barreiras na nossa vida. Eu vou falar um pouquinho no contexto geral para a gente se situando, depois eu vou falar de mim. Pode ser assim? Pode. Pode? Tá, Então, tá sinta-se à bom. vontade. Isso aqui é o nosso dia a dia. Obrigada. Show de Bruno, bola. antes de você começar, eu creio que no mês de junho, ou mês de maio ainda, irei começar. Breno Pianca, seja bem-vindo. Compartilhe todos que estão já presentes para que essa mensagem seja levada ao máximo de pessoas. E no mês de maio ou junho, irei fazer um quadro onde que as pessoas comuns irão participar ao vivo comigo com temas aleatórios qualquer dia da semana. Que massa. De onde você está, vai ser o nome do quadro. E ali Que a gente legal. vai conversar sobre coisas do nosso dia a dia e as pessoas vão aprender a se comunicar no online, nas lives. Então, se você tem medo de Sensacional. falar em público, comece a participar mais do meu Instagram, que ali a qualquer momento eu vou estar avisando o dia que começará esse novo quadro. Às Show, quarta-feiras vai sensacional. permanecer. E do algum dia da semana vamos fazer essas lives aleatórias com qualquer pessoa. Muito bom. É uma oportunidade para o enfrentamento, né? Para quem tem timidez, para quem, né, não se sente capaz. Deixa eu trocar aqui, Max, só rapidinho. Fique Não sei se eu deveria fazer isso agora não, talvez não dê muito certo, mas vamos lá. Vocês estão me vendo muito bem? Você está me vendo sem estar com claridade? Tá, a luz está sensacional, por isso que eu me senti incomodada com a minha, porque estava um contraste tão grande que eu falei, eu preciso melhorar aqui, estava me sentindo prejudicada. Simone Flegger, boa tarde. Acho que agora melhorou. Agora pode ficar à vontade, já falei o que já tinha que falar. Tá, joia. Então é isso, eu pensei, né, o que é barreira, então pessoas podem ser barreiras, inclusive pessoas que a gente ama, né, quantas vezes a gente deixa de fazer ou faz algo para agradar o outro, para agradar um pai, uma mãe, um irmão, um marido, sei lá, alguém. Barreiras físicas, barreiras financeiras, barreiras geográficas, né? Eu e meu marido, a gente namorou 3 anos a quase 800 quilômetros de distância, né? O nosso amor, a nossa relação teve que passar por essa barreira da distância, né, geográfica. As pessoas que não acreditavam, né, nisso também foi situação que a gente teve que superar. Então, assim, existem várias barreiras. Mas, assim, falando das barreiras de Pabliane,
não eram essas barreiras externas, eram barreiras internas, barreiras que estavam dentro de mim, barreiras que estavam na minha cabeça. Eram muito maiores do que essas barreiras, sabe? De física, financeira e tudo mais. E aí, pensar em enfrentamento. Eu achei massa que você não botou, você botou assim, enfrentando barreiras. É um processo, é algo contínuo, né? Não é assim, porque a gente vai estar sempre enfrentando barreiras. A gente supera uma, vem outra, supera uma, vem outra. Acho que esse é o processo natural, né? Então achei sensacional você colocar enfrentando como algo contínuo. E isso não deve ser feito assim com pesar, porque a vida é assim, né? Vai trazendo barreiras. E o que é enfrentar? É encarar frente a frente. E isso dói. Às vezes enfrentar a barreira dói, machuca. Principalmente quando essas barreiras são internas. Você tem que mergulhar dentro de você e assumir algumas coisas. Aliás, muitas coisas. Né? Olhar para dentro de si e falar assim, opa, isso não está legal. Ou isso é legal e você não está valorizando, você não está reconhecendo. Por quê? Onde está seu medo? Onde está sua covardia? O famoso ressignificar, né? O famoso ressignificar, né? E aí veio o enfrentamento. E não sei se você estava no QGR, no dia que um rapaz contou sobre a história do ninho, que tem um pássaro. Eu anotei aqui o nome do pássaro. É o passarinho João de Pau. Ele faz o ninho e ele coloca espinhos no ninho. O que acontece? À medida que o passarinho, que os filhotinhos vão crescendo, vai machucando, que vai ficando mais pesado. E aí, aquilo ali significa o quê? É hora de voar. Então é hora do enfrentamento. E às vezes, se a gente não tiver esse enfrentamento, que às vezes dói, às vezes o passarinho vai cair, né? Tem que enfrentar, senão não voa, não avança. Então, às vezes, a gente se vê paralisado, sem ter intimidade com Deus. O que está impedindo? Qual é a barreira que impede de ter intimidade com Deus? Qual é a barreira que impede você de se relacionar melhor com as pessoas? Qual é a barreira que impede você de progredir financeiramente mesmo, de prosperidade financeira? Né? De você se olhar no espelho, de você se enfrentar no espelho e falar assim, poxa, estou gostando da imagem que eu estou vendo. Olha que massa. Eu tenho feito live toda semana. Acho que nenhuma delas eu fiz igual eu estou fazendo aqui agora, sem filtro. É um enfrentamento. Você se olhar, ver suas marcas, ver que pode ter um recurso para você estar melhor e você optar em estar natural. Né? É enfrentamento. Essa é a intenção que eu quero das lives. Né? Você com sua marca, com suas manchas. E assim na vida também, a gente aceitar a nossa história. Com nossas manchas, com nossas marcas, com nossas quedas, com nossas superações. Ressignificando aquilo que precisa ser ressignificado. Né? E esse enfrentamento, é como eu falei anteriormente, machuca. Às vezes dói. Né? Voltando aos tipos de enfrentamento, né? Por exemplo, ontem eu comentei com você, hoje eu estou em Vitória, mas amanhã, se Deus permitir, estou em São Paulo, né? A gente vai estar aí juntinho. E eu falei, Max, vamos para o QGR, né? Você falou que é longe, é uma barreira geográfica, né? O fato de você não ir por isso não quer dizer que você não enfrentou. Você reconhece que existe uma barreira, mas que para você, nesse momento, não compensa superar essa barreira. Né? Isso é autorresponsabilidade. Você teve essa consciência, mas para você não convém agora isso. Não é uma barreira que você queira superar. Já tem uma outra situação de um colega que, para o evento de domingo, também tem a questão da distância e, além da distância, a questão financeira. Teve gente indo de carro, teve gente indo de ônibus. Ele não tinha condição de ir nem de carro, nem de ônibus, nem de nada. O que ele fez? Conseguiu a carona com um caminhoneiro. Era uma barreira geográfica e uma barreira financeira, que ele deu um jeito de superar. Ele poderia falar assim, não, para mim não vai, para mim, por exemplo, não daria para ir com um caminhão se fosse um desconhecido. Né? Quer dizer que eu não enfrentei a barreira? Não, quer dizer que eu vi, mas que eu decidi não ir, porque para mim não, naquele momento não convém. E tudo isso a gente vai falando, mas e quando essa barreira está dentro da gente? Quando essa barreira é um pensamento que a gente tem lá de infância?
que a gente vem há 40 anos carregando isso dentro da gente. Há 40 anos essa barreira impedindo de avançar, de progredir, de se relacionar, que agora eu tô falando de me relacionar com as pessoas, de me posicionar diante das situações, fossem elas quais fossem, por conta de algumas barreiras que eu coloquei dentro de mim, dentro da minha mente. E que eu tenho superado. E que eu tenho enfrentado. Porque sem o enfrentamento não vai haver a superação. Eu ainda estou nesse processo do enfrentando, né? E aos poucos superando. Algumas já estão superadas, outras não. Então, assim, o enfrentamento de barreiras, às vezes, quando a barreira é um orgulho, eu machuquei alguém, eu preciso pedir desculpa. Né? Às vezes eu preciso pedir desculpa, e isso às vezes me impede de avançar. Isso às vezes é um saquinho que eu carrego nas minhas costas e que me impede de voar. Isso às vezes me impede de dar o próximo passo. Então eu preciso enfrentar o meu orgulho para pedir desculpa. Eu preciso enfrentar o meu orgulho para perdoar. Essa questão de perdão, eu sei muito bem, porque quando eu liberei perdão em dezembro para algumas pessoas, 2022 começou de uma forma vaciladora e pela posição que eu tenho, que eu chutei o balde e signifiquei minha vida em 28 de dezembro. Então, vamos dizer que eu estou desempregado, auxílio emergencial negado e estou em Alphaville. Então, quando você flui, quando você deixa o rio fluir, você libera aquelas pessoas que estão na sua vida, as coisas acontecem. Então, por que o Maxwell está em Alphaville? Porque ele decidiu liberar perdão para as pessoas, ele decidiu começar algo novo e aí Deus vai remir o tempo. Então, é algo muito interessante que eu estou vivendo na pele. Prossiga. Imagina o enfrentamento que foi para você, né? Que está sendo, né, para você. Por exemplo, uma outra situação é a questão do posicionamento. Para mim foi uma barreira que eu precisei enfrentar. Porque me posicionar, eu não tinha consciência de nada disso, tá, gente? Eu vivia, mas eu não entendia por que eu vivia. Hoje que eu tenho clareza. Por buscar, por ler, por estar participando de movimentos que estimulam a isso. A questão do posicionamento, porque posicionar poderia significar rejeição. Posicionamento, às vezes, significa exclusão, né? É rejeição mesmo. É você ser criticado. Né? O fato de você ter coragem, ter atitude e se posicionar, por vezes, vai gerar uma rejeição, vai gerar uma crítica, e eu não tinha a casca grossa para aceitar isso. Essa questão aí de casca grossa eu sempre tive, né? Como fui filho único, sempre botei a cara tapa. Uhum. Daí fui criando ao longo dos últimos anos. Então, para mim foi assim, não é fácil. Uhum. Decidi sair da sua comodidade, primeira vez saindo de casa, morando sozinho pela primeira vez. E para uma cidade conhecida, uma cidade, vamos dizer, cara, que é São Paulo. E você não se preocupar pela condição, porque o mesmo Deus que dá o filho é o Deus que dá o sustento. Quando eu escutei isso no dia 19 de março, quando a primeira vez que eu vim aqui para Alphaville, isso aí foi uma virada de chave. Então eu só preciso fazer, eu não preciso botar condição para Deus. Se Deus quer me mostrar coisas grandes, eu só preciso tomar a decisão de fazer. Que a condição ou local de pisar, ele me dá. E algo incrível. Eu fiz um teste, peguei R$ 1.968, deixei na conta do BTG, né? Só trouxe um cartão débito e crédito. Antes de sair, paguei R$ 1.000 no aluguel e sobrou somente 968. Cheguei, fiz uma compra de R$ 200 e aí sobrou R$ 700. Esses R$ 700, sem brincadeira, está durando o mês inteiro. Qual é a explicação para isso? Não sei, é Deus. Porque eu como, vocês podem ver nos stories, eu não fico sem comer, eu vou para o restaurante, eu passeio aqui em São Paulo, parece que o dinheiro está multiplicando. Então, barreiras existem. Mas quando você decide
tudo flui, porque é de Deus. É Deus que está no comando. Então faça. Se você hoje está indeciso de que tem algo te bloqueando e você tem medo de dar o primeiro passo, pode dar o primeiro passo. Porque se você tem fé, Deus ele resolve tudo o resto. Pode continuar. Show. E aí eu vou falar um pouquinho assim, dos meus enfrentamentos mesmo, assim, eu hoje identifico que era uma questão de identidade. Sim. Não era financeiro, não estou dizendo que eu tenho dinheiro não, viu gente, que rica, não era nada disso não. Estou dizendo que para as coisas, para as coisas que eu almejei, né, isso não era barreira. Talvez conformada com o que tenho, não sei, talvez, não sei. Mas assim, as coisas que me impediam, né, que mais me incomodam, vamos colocar assim, eram questões mais de identidade, né? Não era geográfico. Tem barreira geográfica hoje na minha vida? Tem. Eu moro longe dos meus pais, eu gostaria de estar próximo, né? Meus sobrinhos, eu perco muitos momentos com os meus sobrinhos, né, de estar acompanhando, e eu amo meus sobrinhos, minhas avós, né, que sempre tive uma relação muito próxima. Tudo isso é uma barreira? É uma barreira, eu estou enfrentando, é uma coisa que eu não consigo resolver. Não dá para eu estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Então eu estou enfrentando, estou pagando o preço de estar aqui, né? Tem isso também. Tem barreira que a gente enfrenta, tem barreira que a gente enfrenta e resolve, e muda, e ressignifica, mas existe aquela que está fora do nosso alcance, né? Essa questão. Quando você chegou em Vitória, qual foi a primeira barreira? Profissionalmente, o que você fez? Você dedicou mais o quê? Vamos lá. A maior foi profissionalmente. Porque eu como engenheira agrônoma, na capital, né, de Vitória, praticamente sem oportunidade. Eu teria que ir para o interior para atuar como engenheira agrônoma. E como eu vim de um relacionamento que nós já estávamos há 3 anos distante, era uma coisa que a gente não queria mais, né? Eu vim para o Espírito Santo para estar perto, e eu ir para lá para ficar distante, porque ele não tinha como ir, então era uma coisa que não dava. Mas aí eu comecei a atuar como engenheira de segurança do trabalho, que eu tenho também especialização. E aí... Ah, gente, resolveram me ligar agora, peraí. E aí eu atuei um período como engenheiro de segurança do trabalho, fui desligada da empresa e resolvi estudar para concurso. Mas tinha que ser concurso aqui, porque mais uma vez eu não queria estar longe. E aí eu fiz alguns concursos, né, sem sucesso, poucos que tinham por aqui, mas eu entrei nesse mundo. E aí eu fui me isolando das pessoas. Fui me isolando, e até que eu entrei numa empresa, né, de vendas, uma empresa de marketing multinível, e eu entrei pensando justamente em... Eu falei assim, eu estou esses anos todos tentando algo que eu sempre tentei, não está dando, deixa eu tentar uma coisa nova. E eu quis aquilo para passar pelo processo de desenvolvimento pessoal. Eu vi que eu estava ficando muito travada, muito fechada, e eu precisava de algo que me movimentasse. E ela me permitiu isso. Travada por causa do concurso? Eu estava ficando travada porque eu estava me fechando, porque eu só fazia estudar. Eu estava sem vida social, quando você trabalha, você sai de casa, vai para o trabalho, tem vários desafios, você tem que resolver problemas, você conhece gente legal, gente chata. Essa dinâmica da vida, eu não estava tendo. Porque eu ficava todos os dias, o dia todo, dentro de uma sala de frente para o computador estudando. E isso foi me afastando das pessoas. Porque uma pessoa te chama para ir para um lugar uma vez, você não vai. 2 vezes você não vai. 3 vezes você não vai. Na 4ª já fala, Fabiane não vai, nem te chama. Né? Então eu comecei a ficar reclusa mesmo. E aí esse processo, quando eu entrei nessa empresa, me permitiu isso. Foi aí que eu comecei o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, toda a busca. Né? E um outro enfrentamento foi a questão cultural. Tem muita diferença, e não foi só a diferença cultural em si, mas o acolhimento. Não, o acolhimento. A recepção. Eu, nordestina, mulher... É ao contrário. Nordestina, mulher, baiana. Então eu passei por muita brincadeirinha
Muito preconceito, disfarçado de brincadeira, de piadinha, nanana, e eu não me posicionava de dizer, não gostei, não é assim. Você conhece tal e tal coisa? Eu tinha medo de desagradar, né? Nova, Então, né? Recente, como que você vai desagradar os novos amigos? então eu não me posicionava, sabe? Então eu tive esse enfrentamento. O baiano, você chega lá, conversa meia hora, daqui a pouco você está na cozinha dele tomando café, abrindo a geladeira, Beleza. né? Cuscuz, ovo, carne. Aqui a gente conversa, brinca, sai uma vida social muito ativa, mas, espera lá, você lá e eu aqui, né? Então, isso foi uma barreira que eu tive que enfrentar também. Mas de tudo isso, Max, de tudo isso, o que mais me incomodou e o que eu venho trabalhando, enfrentando, porque é um processo, é a questão da identidade. A questão da identidade. Eu cresci ouvindo, lendo na Bíblia, você é a imagem e semelhança do Senhor. Quantas vezes eu vi isso na vida? Mas eu não acessava isso. Imagina, quem está aí ouvindo a gente? Você ser imagem e semelhança de Deus. O que é Deus para você? Imagina você assumir, você entender que você é imagem e semelhança dele. Olha a grandeza disso. E eu não acessava isso. Eu não entendia, eu ouvia, concordava, mas sabe acessar? Tipo, isso aqui é um copo d'água, mata a sede. Aham, mata a sede. É verdade. Sabe, mas não compreende. Mas não degustava, não matava a minha sede. Eu com sede não bebia da água, sabe? Uau, hein? Lógico, hein? Com sede sem beber da água, e a água ali pertinho de mim, e as pessoas falando, e eu sem interiorizar. Alguém está falando aqui, a extensão dele. Exatamente. Gente, então assim, a minha identidade, aquilo que Deus fala que eu sou, eu não vivia, eu não entendia, eu não compreendia, eu não acessava aquilo. Seja forte, corajoso. Dominar, você vai dominar sobre o céu, sobre a terra, sobre a água, sobre o mar. Olha a grandeza disso. E eu estava sempre como... Como que eu vou fazer isso? Né? Eu estava sempre me colocando como... Eu não dominava em nada. Se tivesse alguém mais expansivo para ocupar o espaço, que massa, eu não precisava nem falar. Né? E o chamado é outro. Hoje eu entendo que o chamado é outro. Cada um tem sua mensagem, cada um tem seu jeitinho. E a gente não pode se calar. Aí a outra questão da identidade é aquilo que os pais falam. Né? Graças a Deus eu sempre tive uma relação muito boa com os meus pais. E eu que era uma filha assim mais obediente, uma filha mais estudiosa, então eu não passei muito processo, né, de repressão. Talvez até o contrário, por ser muito, como ela é lindinha, como ela é fofinha, como ela é esforçada, como ela é estudiosa, na hora que eu tinha uma opinião contrária, opa, não sou tudo aquilo que meus pais falavam, não sou tão legalzinha assim como os meus pais falavam. Talvez isso até nesse sentido, né? Mas tratando-se de outras pessoas, essa identidade referente àquilo que os pais falam pode ser muito séria, né? Porque existem pais que falam que menino burro, que menino idiota, né? Não vai dar em nada, não vai dar porque presta. Essa menina vai dar trabalho, hein? Então, existem essas falas de alguns pais que podem refletir na identidade. Não foi o meu caso. Isso não. O de Deus, sim. A dos pais, não. A outra coisa é a questão cultural, que aqui eu vim ressignificar. Baiano preguiçoso, baiano não sei o que lá, né? E aqui eu vim falar, pera lá, é assim mesmo? Você conhece, você sabe. Então eu tive, com relação à minha identidade, de me situar com relação cultural também. Tem aquilo que aí onde entra a minha parte, a minha história. A questão do que eu falava pra mim. O que eu falava pra mim estava totalmente desalinhado com o que Deus falava. Com o que Deus fala. De ser imagem e semelhança dele. De dominar. De me posicionar. Eu tinha autoestima muito baixa, problema com autoimagem, problema de me posicionar, justamente porque eu tinha uma necessidade de aprovação, porque eu tinha medo das críticas, né? Então, totalmente desalinhado com o que Deus fala, totalmente. E o que as pessoas falam, que eu acho que era até o que eu dava mais importância.
Olha que bagunça esse negócio. Sendo que o que importa é o que Deus fala e eu alinhar o que ele está falando. E eu acessar isso. Né? Então, um grande enfrentamento para mim, né? Você falou assim, depois que eu cheguei aqui, na verdade, depois que eu estou nessa busca do desenvolvimento, tudo, a Angélica falando crenças. Exato, Angélica, né? Várias crenças, vários bloqueios. E eu venho passando por esse processo desse enfrentamento, mais nesse sentido de identidade. Existem outras, existem várias outras, mas essas são as que têm mais me incomodado, as que eu tenho mais me dedicado a superar. E aí entra, né? O que é enfrentamento? É aceitar isso. Aceitar no sentido, não é aceitar, usei a palavra errada. É você ter consciência de que isso existe. É você identificar que isso existe. Essa limitação existe? Existe. Que eu poderia falar assim, eu não tem problema nenhum, tá ótimo pra mim. Eu não falo porque eu não quero. Mas prefere o ego falar, eu não tenho. Pois é, eu não falo porque eu não quero, eu não faço porque eu não tô com vontade. Não é porque, é porque eu tinha medo, porque eu tinha vergonha, é porque eu não queria ser reprovada, porque eu pensava no que o outro ia falar, é porque eu queria se sentir aceita, né? A questão da aceitação. Então era tudo isso. Então, o enfrentamento. Fabiane, sua realidade é essa. Você tá assim por causa disso. Você tá precisando trabalhar tal e tal ponto. Então é nesse processo aí, né? Enfrentando essas barreiras. Como eu falei, existem várias outras, viu, gente? Muita barreira aí. E... Mas essas são as que têm passado pelo processo de enfrentamento. E é engraçado que aí hoje eu me coloco numa posição, né, de líder de um grupo. Porque eu entendi que eu não preciso ser perfeita. Não preciso ser perfeita. Eu posso ter meus erros, eu posso ter minhas falhas. Eu vou falhar. Qualquer coisa que eu faça, eu vou falhar. Né? Mas que eu fale em coisa nova, que eu fale em coisa diferente. Aquilo que eu falei, que eu corrija, que eu aprenda. Porque é isso que vai me dar repertório, é isso que vai me fazer crescer, é isso que vai me fazer ajudar outras pessoas. Né? Enquanto eu fico no meu casulo, protegidinha, naquele ninhozinho lá, maciozinho, que o ninho já estava cheio de espinho, já estava machucando, mas eu ainda estava ali toda tentando me adaptar àqueles espinhos. Sendo que, filha, tá pesando, tá na hora de voar. Né? Tá na hora de voar. E quando eu falo voar, é voar para a vida mesmo, de arriscar, de fazer isso que a gente está fazendo, botar a cara a tapa, dane-se se alguém vai criticar, né? O que importa é que alguém vai ser beneficiado, alguém vai ser ajudado. A gente está cumprindo aquilo que a gente sente no nosso coração, que é o nosso propósito, né? Tá se colocando à disposição. Isso me faz bem, é tão bom, é tão... Ainda que não aceitem, ainda que reprovem, mas é tão bom estar alinhada com o nosso propósito, estar alinhado com o nosso Criador. Isso é tão... traz uma leveza tão grande que não tem nada mais que isso, sabe? Nada que nos faça mais leve do que isso. Vamos lá. Agora para finalizar. Eu falo, né, Max? Eu não falava. Olha a pessoa que tinha vergonha de falar. Papai, agora tá dando aula. Se falasse, imagina se falasse, hein? Imagina. Mais de 1h30 de live, imagina. Foi. Imagina se não falasse, se falasse literalmente. Agora, qual a palavra que define Fabiane Lavinsky nesses últimos tempos? Nossa, devia ter combinado essa, hein, Max? Devia ter combinado. Você devia ter me avisado. Ai, gente, uma palavra. Uma palavra. Virar esse pessoal, esse povo maravilhoso que está aí acompanhando nessa quarta-feira ensolarada. Enquanto você pensa, você vai pensar e eu vou dar mais avisos. Beleza. Essa live vai ficar gravada, vai para o YouTube, depois eu vou postar o link, ela vai repostar, né, nos stories dela, o link do YouTube, vai ficar aqui gravado no feed e no meu feed e no feed dela, tá? Quarta-feira que vem tem Evolução Feminina com a pastora Sandra Pérez. Se a pastora Sandra Pérez estiver presente, dá um oi aí. Uma pastora, psicanalista, terapeuta, cuida de casais lá na Igreja Missão Serra. E ela vai estar trazendo a evolução feminina para você desfrutar de todo esse conhecimento. E como eu tinha dito no início,
qualquer momento de maio ou junho, vou trazer um quadro chamado De Onde Você Está? Que é um quadro onde eu vou estar qualquer hora do dia, a qualquer dia da semana, trazendo uma live. Eliezer Loureiro, seja bem-vindo. Vou trazer qualquer tema aleatório e vou convidar você que estará na live para participar junto comigo, para destravar essa coisa aí de eu tenho medo de falar em público. Então você que fica na live, eu vou fazer um convite. Se você aceitar, você vai falar junto comigo sobre temas diversos, finanças, relacionamentos tóxicos, diversos temas que abordar nesses dias. Então fica preparado que entre maio e junho vai nascer mais um quadro. Além desse que é um quadro de todas as quartas, 12h30, vai nascer mais outro quadro que vai ser a qualquer dia da semana. Cadê a palavra? Show. Ó, minha irmã tá me dando uma pesca aqui, ó. Pessoa em ressignificação. Todo esse processo, Poli. Poliana, pede um Pix, porque é caríssimo, hein? Ô, Max, eu colocaria uma expressão em movimento, que é o que eu tenho feito. Em movimento. Tu me colocando em movimento, começando, sabe? Porque eu vou errar, eu vou falhar, mas eu vou corrigir no processo. Eu vou aprender no processo. Né? A inércia não dá. Na inércia, por medo, por insegurança, seja por que for. Né? Isso é muito contra a nossa identidade, isso é muito contra o nosso chamado, muito contra o que Deus nos colocou aqui na Terra. Né? Ele nos colocou para estar em movimento, para estar servindo uns aos outros. Né? E a minha história, o meu problema, a minha limitação superada, ela pode vir a ajudar outras pessoas. Né? Então, em movimento. Colocar, então, aqui uma dica. Se coloque em movimento. Seja ele qual for. Se sua barreira está sendo perder o peso, se coloque em movimento. Se sua barreira está sendo tem uma intimidade com Deus, se coloque em movimento. Começa a orar. Começa a ler a Bíblia. Se você está com problema para se relacionar, sei lá, com as pessoas, amigos, começa a sair, começa a estar em locais, liga para a pessoa, né? Quando eu falo da questão daqui, voltando, daqui do Espírito Santo, o meu marido, ele me questionava, por que você não liga? Por que você não chama? Eu falava que os capixabas não chamavam, mas eu, como baiana, estava me fazendo igual. Sabe? Então, se movimenta. Entre em movimento. Né? Vê onde você está. Escolhe uma área agora, uma área da vida que você quer melhorar. Olha a tarefa. Passa a tarefa para esse povo bonito aí. O que eles vão fazer nos próximos 7 dias até a quarta-feira que vem na próxima live? Qual é a tarefa? Passa para esse povo. Vamos lá. Escolher uma área, né, da vida, seja espiritual, seja na área física, atividade física, leitura de um livro. A Andressa, maravilhosa aí também, entrando. Qualquer coisa. Apoiadora nossa das lives aí. Das lives. Ela é da vida. A Andressa é apoiadora da vida. Falando de mim, é da vida. Então, Max, identificar um ponto, né? Um processo da vida, uma parte da vida. Um ponto que você quer sair e quer sai do lado A e chegar no lado B. E nesse caminho, identificar qual é a barreira que está impedindo. Né? E traçar estratégias. E começar. Sabe por quê? Eu fiquei muito tempo de 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e sabe? Eu tô chamando aqui a galera pro já. Já. 1, 2, 3 e já. Se joga, vai, movimenta. Vai errar. Tudo bem, vai cair. Vão criticar. Tá tudo bem. Faz parte do processo. Mas vai te ajudar a chegar aqui, porque se ficar parado não chega. Né? Então, enfrenta as barreiras que tem e dá o próximo passo. Né? E vai chegar onde quer, chegar no lado B. É isso, acho que só vai. Sai, Andressa, só vai. Vai do jeito que tá. Porque às vezes a gente quer ir, mas quer se preparar. Não tá pronto ainda. Espera lá. Né? E aí, não avança. Esse só vai, acho que é meu dilema, hein? Que eu só fui. Falei, tô indo, tchau. É isso, Max. Alguma pergunta, alguma colaboração mais? Alguém quer perguntar alguma coisa, alguma curiosidade? Vou perguntar, Andressa, manda a melhor pergunta que você possa produzir para nós.
Poliana, Angélica, Elias, se estiver presente, Josemi, quero perguntas que possa fazer essa mulher pensar e repensar na resposta. Quero perguntas difíceis para essa mulher. Emanuele Ramos, cadê essa galera? Tem alguma pergunta, pessoal? Se tem uma pessoa que vai, é Emanuele Ramos também, tá? Essa aí é retada. Pensa na baiana danada, é ela. Mas tá aqui há um tempão também, no Espírito Santo, botando pra quebrar. Sabe fazer cuscuz? Nossa senhora, aí você brincou. Ah, então vai me convidar para ir Os melhores. Eu não admito chegar no Espírito Santo e não tiver o cuscuz, hein? Vai ter, ó. Tá ouvindo, Manu? Ele leva a fama, né? Ele que leva a fama, né? Ele que leva a fama, é. Pessoal, tem alguma pergunta? Se não tiver, vamos encerrar, porque já deu nosso horário. Que a vida de vocês possa ser abençoada. Que semana que vem Amém. estar juntos. E que a Pabliane, Deus abençoe sua vida. Amém. Foi para você. Vamos fazer essa pergunta. Ai, meu Deus, não dá pra ver não aqui. Como é? Quem é que fez? A Andressa, o que você Repare, não né? abriria mão neste processo de mudança? E o que você considera mais importante, indispensável? A minha intimidade com Deus. Oh, é A minha bom, hein? intimidade com Deus. Isso eu Mais não abro mão. Eu não quero perder, eu não abro mão. E é justamente isso. O que estava me incomodando era a identidade. E é isso que eu estou alinhando, né? O que eu penso de mim é com o que Deus falou sobre mim, né? Quem eu sou. Então eu não abro mão disso. A minha intimidade com Ele, meu relacionamento com Deus. Olha para a Andressa querendo me botar aqui, ó, em calça curta. Que bom, hein? Obrigada, Andressa. Sabe, faz ao vivo. Mais uma pergunta para encerrar. Agradeço imensamente, Paulinho, sua vida, que você possa ser essa general e realmente está empenhada nas coisas de Deus e que você agora que acessou as coisas de Deus, compreende que você pode desfrutar, então desfrute. E que essa semana vamos encontrar e vamos fazer uma foto e mandar para esse povo aqui, ó. Vamos sim, tamo junto aí. Marcelo aqui em Alphaville e junto com o nosso amigo que vai vir de carona de caminhão. Acho que agora ele vai de excursão. Discussão, né? Acho que a Kátia vai também, a Cris vai também, tá aumentando. Vem, braços abertos a todos vocês. Uma boa tarde. Show de bola. Um beijo no coração e Obrigadão, Max. Até mais. Tchau, gente. Obrigada. E depois vocês podem assistir ou compartilhar com as pessoas. Show. Ó, tem gente falando de QGR em Itabuna. Ontem tivemos o primeiro encontro QGR aqui em Itabuna. Foi massa. Ai, que bom, Angélica. Eu fico muito feliz. Que bom, sensacional. Show de bola. Um beijo. Qualquer coisa pode chamar, tá? Se precisar de alguma coisa, pode chamar. Pode falar com a gente. Tchau. Tchau, Max. Obrigada.